11h46, obrigado pela sua companhia. A gente começa o jornal de hoje falando sobre o temporal que atingiu a região sul de Cascavel na noite de ontem. A chuva forte, ela trouxe muitos estragos e também abriu uma cratera na Rua Integração, veja só. A chuva durou pouco tempo, mas deixou estragos grandes na cidade. A região do bairro Universitário foi a mais afetada. Na Rua Integração, a força da água arrastou muitas pedras. Buracos profundos estão espalhados ao longo da via, que está passando por obras. Um caminhão da empresa responsável pelos trabalhos caiu dentro de uma valeta. Na esquina, na Rua Integração, com a odontologia, a cratera que se formou tem mais de 3 metros de profundidade. As equipes da Transitar isolaram totalmente a área. Nós vamos fazer o bloqueio da via, considerando a insegurança para quem transita no local, nós vamos fazer o bloqueio, vai ter o acesso na pista que não está cedendo só para o acesso dos moradores, mas nós pedimos para as pessoas não tirar os bloqueios que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo uma sinalização provisória para que as pessoas não acessem. Muitos afastam os cones e acessam a via. Essa é um bloqueio para a segurança dos próprios usuários da via. Então, não acesse, evite, se possível, se não obrigatoriamente tiver que acessar a Rua Integração, utilize outra via para acesso. Mas aqui, agora, os engenheiros da Secretaria de Obras estão fazendo as avaliações, a empresa responsável pela obra está fazendo as manutenções, mas há risco para transitar nesse local. Entre a Rua Odontologia e a Arquitetura, o problema é muito mais grave. Os buracos se abriram em frente a residências e os moradores estão ilhados. Aqui a gente percebe que a terra pode ceder a qualquer momento. O que restou aqui da parte do meio-fio e do asfalto está muito fina e com risco de cair a qualquer momento. Em menos de 1 hora, choveu mais de 50 milímetros e a força da enxurrada levou tudo o que viu pela frente. A situação foi assustadora. Então tá atrapalhando bem o trânsito aí, né? O pessoal vem e trabalha, mas a chuva vem e não deixa o pessoal trabalhar, né? E a obra deles aí ficou boa, só que muita chuva, né? Vai lavando e acaba dando esse transtorno aí para nós, né? Hoje cedo, quando eu saí na rua, que eu vi o caminhão caído ali. Então o motivo acho que é a chuvarada, né? Porque o pessoal fizeram o trabalho aqui, mas choveu muito ontem à noite e o caminhão pesado passou ali e acabou caindo. As equipes da Secretaria de Obras de Cascavel foram mobilizadas para avaliar os riscos e danos. Mas enquanto os reparos não são feitos, os motoristas que transitam por aqui devem redobrar os cuidados. Se há sinalização provisória em algum trecho, não acesse. Essa sinalização é justamente para a segurança daqueles que transitam. Então não acesse. As pessoas estão vendo um caminhão aqui, né, já que teve o problema, afundou na via e mesmo assim insistem em fazer a travessia na via. É perigoso, não faça isso porque é para a própria segurança do motorista. Em outros pontos da cidade, a chuva também foi forte. Mais de 10 semáforos ficaram inoperantes. As equipes da Transitar estão a campo para fazer o restabelecimento. Por toda a cidade, nossa equipe já fez um levantamento, onde foi identificado, as equipes resetaram os equipamentos para ver se eles voltariam. Aqueles que não retornaram é porque o problema acabou sendo nos equipamentos eletrônicos do semáforo, então tem que fazer essas substituições de placas. Também um pouco de atenção, os motoristas que estiverem transitando pela cidade. Nós estamos com 11 semáforos intermitentes nesse momento, agora pela manhã. Eles vão fazer as manutenções, já estão fazendo as manutenções, mas é um trabalho demorado e outros podem apresentar problemas. Que estrago, hein? Choveu pouco, mas com muita intensidade. Agora a gente vai ao vivo até o local onde está a Ellen Santos para verificar como está a situação neste momento aí na Rua Integração. Ellen, ainda há muito serviço pela frente? Boa tarde. Olá, Fernando. Uma ótima tarde para você e a todos. Muitos serviços serão realizados aqui na Rua Integração, desde a Avenida Carlos Gomes até a Rua Filosofia. Arquitetura, perdão. Os trabalhos aqui não param. A gente vai mostrando ao vivo para vocês. Uma equipe da empresa responsável pelas obras aqui da Rua Integração já está trazendo caminhões com terra aqui para que os buracos possam ser tapados. Mas a gente percebe em frente a essa residência que antes conversamos inclusive com a moradora, mas ela não conseguia sair de dentro de casa
o asfalto está cedendo, então ela está ilhada dentro dessa residência com muito medo da situação. Então é um serviço que precisa ser feito com muita rapidez aqui no local. Equipes da Secretaria de Obras também estiveram aqui há pouco tempo. Nós chegamos e tinha uma equipe da Prefeitura avaliando os danos que foram causados por conta desse temporal. Como você disse, ele durou pouco tempo, mas muito intenso. Então a enxurrada desceu toda aqui nesse local onde estavam sendo feitos os trabalhos de tubulação aqui da Rua Integração. Essa obra ela faz parte das obras da Avenida Carlos Gomes, mas hoje o problema é complicado. A população que passa por aqui está bastante assustada por conta do asfalto estar totalmente cedendo. Então, uma situação complicada. As equipes da Secretaria de Obras também informaram que hoje à tarde os serviços serão feitos de forma emergencial. Só que a gente sabe, Fernando, a previsão de chuvas e isso prejudica ainda mais os trabalhos das equipes que estão fazendo esses serviços aqui na Rua Integração. E vale o alerta ainda que a Simone Soares deu aos motoristas. Se você precisa transitar aqui pela Rua Integração, evite esse trecho, porque a rua está complicada. Tem partes que podem ceder a qualquer momento, então a orientação da Transitar em relação a essa rua é que os motoristas procurem rotas alternativas para evitar riscos. Durante a manhã, inclusive, um caminhão da própria empresa responsável aqui caiu dentro de uma valeta. O veículo estava simplesmente passando ali, a terra cedeu e foi um grande prejuízo. Nós entramos em contato também com a Copel em relação aos estragos causados aqui em Cascavel na energia elétrica. Segundo informações da nota, 583 casas ficaram sem energia aí durante a madrugada. As equipes estão a campo fazendo esse trabalho aí para que toda a população consiga ter a energia restabelecida o quanto antes. Hoje pela manhã também nós procuramos a Defesa Civil para entender aí quantos atendimentos foram feitos na cidade. Vocês conferem agora. Ontem, por volta das 21 horas, a Defesa Civil começou a receber algumas chamadas com relação a destelhamentos, algumas quedas de árvore e pontos de alagamento. Então, a Defesa Civil, através das suas equipes, foi até o local, fizemos entrega de cerca de 7 lonas, registrou umas ocorrências de quedas de árvore, foi repassado para o grupamento do Corpo de Bombeiro, que faz essa manutenção do trabalho após o horário comercial, e também alguns pontos de alagamento, o qual a Defesa Civil já faz, geralmente um monitoramento dessas baixadas onde passam os rios que sempre têm transbordados. A gente continua falando com a Ellen Santos. Ellen, você mostrou as residências aí, são mais de uma, moradores que estão ilhados, realmente isolados. Há uma previsão para essas pessoas? Exatamente, Fernando. São pelo menos 4 casas que estão com esse risco de desabamento aqui. A gente mostra para vocês, as equipes da Defesa Civil informaram que estiveram aqui durante a madrugada. Esse isolamento total foi feito aqui para que não haja risco para as pessoas que moram nessas casas. Há uma previsão de que a Defesa Civil volte aqui durante a tarde para avaliar os riscos, se continua realmente, mas o tempo está mudando, ou seja, a gente sabe que vem mais chuva por aí, então é um trabalho que não sabemos se vai ser feito ainda hoje, mas as equipes estão se antecipando. Olha os morros de terras que já foram trazidos aqui pela empresa responsável para que esses buracos possam ser tampados. Sobre essa casa ali e esses moradores que estão ilhados, nós também conversamos com a Defesa Civil. Veja agora. A Defesa Civil está fazendo a vistoria, a gente já entrou em contato com a Secretaria de Obras, para que faça a manutenção da via e traga um pouco de tranquilidade à população. Logo após o almoço estaremos novamente no local e já até falamos com o secretário Sandro, a gente vê se ameniza essa dificuldade. O volume grande de chuva sempre traz o transtorno, mas a cidade de Cascavel sempre dá a resposta rápida. Então eu creio que nas primeiras horas aí já vamos estar solucionando essa dificuldade. É uma resposta rápida realmente mesmo que essa população aqui da região sul de Cascavel precisa e aguarda então os reparos na Rua Integração para que consigam sair de casa de forma totalmente segura. Fernando, nós vamos continuar acompanhando essa situação e trazendo atualizações em nossa programação e também no portal tarobanews.com. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Ellen e toda a equipe. É situação complicada para esses moradores, E como a Ellen disse, pode voltar a chover. Agora a gente vai dar uma olhada como fica a previsão do tempo para o